Boa noite a todos. Aqui ainda não falei. Eu hoje queria compartilhar 2 versículos de Judas, o chamado irmão do Senhor. E estes 2 versículos eu penso que serão muito bons para nós, porque aquilo que li, eu considero que são propósitos abençoados para dizer à Igreja. Hoje, no tempo que vivemos, com tudo o que está a acontecer, temos necessidade de nos encorajarmos, exortarmos-nos uns aos outros. E é por isso que eu escolhi estes 2 versículos de Judas para a nossa meditação. São eles os versículos 3 e o versículo 4. Eu vou ler a edição revista e atualizada. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar-vos diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, Judas, que é chamado o irmão do Senhor, e muita gente, portanto, sabemos, no país em que vivemos, que negam que Jesus não teve irmãos, mas, de facto, nas Escrituras, na Bíblia, no Novo Testamento, há algumas referências onde o nome de Judas é citado como irmão de Jesus. Uma dessas referências encontramos em Mateus capítulo 3, nos versículos 55 e 57, quando aqueles que ouviam Jesus e que ficaram espantados com a sua mensagem, de tal maneira ficaram perplexos, que disseram: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, e as suas irmãs? E o que acontece foi que aqueles que os ouviam, em vez de se alegrar pela mensagem, pela palavra do Senhor, escandalizavam-se dele. Mas não foi só Mateus que falou disto. Paulo também falou um pouco acerca disto, quando disse aos Gálatas: quando fui a Jerusalém não vi nenhum dos outros apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Outra referência a outro irmão do Senhor. Amados irmãos, Judas, de facto, tem palavras maravilhosas, mas também era bom considerar, o que é que terá acontecido com os irmãos do Senhor Jesus? Será que o seguiam? Será que o ouviam? Isto, por vezes, nós não pensamos nestas coisas, mas isto são pontos que devemos refletir, porque reparemos que os irmãos, estes irmãos que o povo que ouvia citou pelos nomes, a determinada altura, quando se aproximava uma festa que era a festa dos tabernáculos, e está em João capítulo 7, versículos 1 a 5, eles mesmos voltaram-se para Jesus, porque Jesus já não andava pela Judeia, porque já o procuravam matar. Então os discípulos que acompanhavam o Senhor, os irmãos resolveram dizer a Jesus: vai para a Judeia, mostra aquilo que tu fazes, mostra aos teus discípulos as tuas obras, porque meus irmãos criam nele, diz a palavra do Senhor. Então isto leva-nos a pensar que, enquanto o Senhor Jesus não morreu e ressuscitou, os seus irmãos não seguiam o seu ensino, nem aquilo que ele ensinava e que procurava transmitir ao povo. Não há nenhuma citação que os diga isso.
Mas temos indicações que após a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor, temos indicações que os irmãos então começaram a seguir Jesus. Temos o exemplo de Tiago e temos o exemplo de Judas. Judas é uma palavra que nos toca ao coração. E eu, quando li este, eu dizia para comigo, glória a Deus, porque Judas sentiu este propósito maravilhoso. Reparem bem, como um bom discípulo do Senhor, membro do corpo de Cristo pela fé, ele foi movido pelo Espírito do Senhor e pelo amor para com os seus irmãos na fé. A escrever palavras de encorajamento e de exortação. É algo que falta nos nossos dias, amados irmãos. Estamos confinados. Não nos podemos reunir num lugar para estar em comunhão uns com os outros. Precisamos de nos exortarmos. Nós somos um corpo, somos membros de um corpo e todos os membros precisam de ter uma ação nesse corpo. E é por isso que Judas escreve desta forma aos irmãos, dizendo, reparem bem, estive amados quando empregava toda a diligência para vos escrever. Isto é maravilhoso. Revela preocupação, revela carinho, revela amor. E o primeiro propósito dele é escrever acerca da salvação comum. A palavra que nós lemos como comum vem do sentido de koinonia, comunhão. Aquela comunhão que deve ligar a todos os que no Espírito estão e vivem em Jesus. Esta comunhão deve ser como elos que ligados entre si formam uma corrente forte, poderosa, que une, que sustenta uns aos outros. Não há fraco nem forte. Todos eles estão ligados pelo mesmo Espírito. Todos vivem em Jesus. Prezados irmãos, o propósito de Judas, ao dizer, escrever-vos acerca desta salvação comum, é uma referência direta à obra redentora do Senhor Jesus. Nós vivemos pela fé no Senhor. A obra que o Senhor Jesus realizou entre nós é a nossa salvação. E há uma só salvação. E é por isso que ela é comum. Não há várias. O mundo aponta muitos caminhos, muitas formas de chegar a Deus. Mas não, há uma só salvação. E essa salvação é comum a todos os que creem em Jesus, como seu único e verdadeiro Salvador. Aliás, é aquilo que Pedro disse no livro dos Atos, pois em nenhum outro nome há salvação debaixo dos céus, porque entre os homens não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Portanto, amados irmãos, pela fé em Jesus, todos nós, todos os que creem, usufruem e gozam desta salvação maravilhosa. É a salvação que é comum a todos os que creem. Não é particular, não é exclusiva de ninguém. É de todo aquele que crê em Jesus. E nós temos que exortar, porque o sentido de ele escrever acerca da salvação comum é como uma exortação a viver em comunhão. Uma comunhão que é importante nos dias que vivemos. Cada vez lemos mais coisas acerca do que está a acontecer pelo mundo fora, neste Portugal, e sabemos o que aconteceu, apesar de estarmos a orar ao Senhor para salvar vidas desta pandemia, os políticos aprovam uma lei para que se possa matar. Na verdade, amados irmãos, nós cremos num Deus vivo e verdadeiro. E é importante que para viver em Jesus, porque Ele habita em cada coração daquele que crê,
é que Jesus seja vivido, não de uma forma somente individual, mas de uma forma de comunhão, de amor e de fé que tem que existir entre todos, amados irmãos. Falando, exortando e orando uns pelos outros. E de que forma? Cheios do Espírito. Isto está escrito na palavra do Senhor, na carta aos Colossenses, na carta aos Efésios. Tudo está escrito. Nós só temos que nos alimentar da palavra. Gosto muito daquela passagem de Jeremias, quando ele estava a entender a seca grande que havia em Judá, e de repente ele diz: achando a tua palavra, logo a comi, e fiquei delicioso, e fiquei cheio de gozo e de alegria, porque comi a tua palavra. Ler a palavra não chega, é preciso absorvê-la, dirigi-la, digeri-la e tomar como uma parte importante da nossa vida. Jesus é a nossa salvação, amados irmãos. Devemos vivê-la em comunhão sincera, partilhada, tanto no aspecto físico como no espiritual, tendo como exemplo Jesus, que se deu a si mesmo por nós, para purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. E lembrem-se que ele disse mesmo, e Jesus, não tendo nada que oferecer, ofereceu-se a si mesmo. Nós temos que nos oferecer ao Senhor. Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Paulo disse: que queres que eu faça, Senhor? E o que é que eu pergunto? O que é que eu digo? O que é que eu posso fazer? Segundo Tiago, capítulo 2, versículo 14, todos temos responsabilidade e dever de contribuir para ser este povo especial por meio do amor com que somos amados por Deus e pelo Senhor Jesus Cristo. Deus ama-nos e nós devemos amar desta forma. Devemos fazê-lo com diligência, com zelo, com presteza, estando sempre disponíveis e cuidado para que esse amor possa ser um amor que toque os corações. Só assim nós podemos fazer brilhar a luz de Jesus no meio deste mundo, amados irmãos. Diz ele, a primeira parte, precisamente escrever-vos acerca desta salvação comum. E reparem, depois diz, senti-me obrigado. Na verdade, a palavra mais correta é sentir necessidade de escrever-vos, de corresponder, exortando-vos a batalhardes acerca da fé. Irmãos, nós vivemos num campo de batalha. O mundo está no maligno. O mundo não reconhece Deus. O mundo despreza o conhecimento de Deus. Em Portugal, por enquanto, não há perseguição. Por outros países, há perseguição. Mas agora, devido a esta pandemia, da qual foi anunciado pelo Senhor Jesus que haverá pestes, que haverá terremotos, tudo isto tem que acontecer, nós estamos avisados para isto. A grande propósito dele é exortar a batalhar pela fé. É o propósito desta exortação. Para quê? Para estarmos prontos para entrar no campo da batalha, que é o mundo. Dizemos para que de uma vez por todas batalhar pela fé que lhe foi entregue aos santos. Que fé é esta? O que é que foi entregue aos santos? Jesus morreu por nós. Deu-se por nós. E a nossa fé está em Jesus. Esta fé foi entregue por nós. Foi entregue a cada um de nós. Pela fé, pelo amor, nós temos Jesus no coração. A fé em Jesus, o Cristo, por quem vale a pena batalhar, por quem vale a pena sofrer. Tudo devemos sofrer, tudo devemos batalhar por esta grande salvação. De uma vez por todas entregue aos santos, isto tem uma expressão, é que não aparecerá outra. Esta é única. Não haverá mais
sacrifício pela redenção. Não aparecerá mais ninguém para dar a vida. Foi uma única vez dado aos santos e para sempre. Nada nem ninguém nos pode tirar esta fé, porque ela é uma dádiva de Deus. Gosto muito daquela expressão, e é que há dias falávamos sobre Efésios 2:18, o que seria, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto, é engraçado, a palavra que diz isto também pode significar esta, e esta fé não vem de vós, é um dom de Deus. Isto é algo que enche os nossos corações e que nos alegra bastante. E por que não tomar exemplos na Bíblia? Tomemos como, por exemplo, Paulo, em Gálatas 2:20, ele dizia como aplicava esta fé ao seu coração: já estou crucificado com Cristo. Agora, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, amados irmãos, vale a pena entrar na batalha da fé? Vale. Jesus é digno de se lutar por ele? É. Jesus merece o nosso empenho, a nossa entrega, a nossa devoção? Merece. Porque ele fez muito mais por cada um de nós. E gosto muito da expressão de Paulo acerca deste aspecto maravilhoso de batalhar pela fé. Em Gálatas 6:17, desde agora ninguém me inquieta. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Estas são as marcas das batalhas que travou. E os amados irmãos sabem onde é que está este currículo. Batalhas que travou duramente e que ele descreve de uma forma tão bem descrita em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 16 a 33. Também nós devíamos ler bem esta passagem maravilhosa e devíamos ver bem as cicatrizes que ele ganhou no campo da batalha. Jesus também pôde mostrar as suas cicatrizes. Quando apareceu no meio da casa aos seus discípulos que não acreditavam, ele estendeu as mãos e o lado. Ele mostrou as suas cicatrizes. Neste texto, Paulo exorta-nos, amados irmãos, no texto de 2 Coríntios, usa duas figuras, prezados irmãos. Usa duas figuras para nos encorajar à vida na fé. A do atleta, no capítulo 9, de 1 Coríntios, em que no estádio todos correm, mas só um leva o prémio. E também nos faz a figura do soldado, aquele que milita para agradar aquele que o alistou para a guerra. Temos isto em 2 Timóteo. Isto quer dizer que tanto o atleta como o soldado devem honrar o seu senhor, quer seja na pista ou no campo de batalha. E é por isso que Paulo exorta-nos dizendo: deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. E ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. Podemos ler isto em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, amados irmãos. E para aquele que luta em nome de Jesus, amados irmãos, a vitória é certa. Todo aquele que é um bom combatente, está alistado sob o pendão de Jesus, tem a certeza da vitória. Olhem como Paulo acaba quase a segunda carta a Timóteo, quase no resto da sua vida. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia e dará a todos os que amarem a sua vinda. Que riqueza poder batalhar. Quais são os motivos fortes que nós temos para batalhar pela fé, amados irmãos? Ele diz no versículo 4, as infiltrações dos homens ímpios. Aqueles que dissimuladamente introduzem-se em congregações, no meio do povo,
querendo dizer que é tudo igual, com alguma aparência de sabedoria, seduzem, enganam, pervertem a verdade em mentiras e meias-verdades. São preceitos e doutrinas de homens, que o mundo se alimenta, que o mundo vive. Destes, Judas diz que antecipadamente foram pronunciados para a condenação. É extraordinário que a palavra usada no grego significa e indica que previamente foram escritos. Faz quase lembrar as palavras do Senhor Jesus quando um dia disse para os discípulos, quando aqueles que ouviam o seu discurso disseram que era duro o seu discurso, alguns o abandonaram. E ele perguntou-lhes, e vós? Para quem iremos nós? Disse Pedro. Tu tens as palavras da vida eterna. Dizes bem, mas não fostes vós que me escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós. E um de vós é um diabo. E tudo isto para quê? Para que se cumprisse as Escrituras, como está em João 17:12. Quando o Senhor Jesus, na sua oração, disse: Pai, tenho guardado todos aqueles que me deste. Nenhum deles perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então, amados irmãos, temos motivos fortes para lutar pela fé, para batalhar pela fé, porque aqueles que se infiltram no nosso meio e que tentam dar as outras ideias, pervertem em libertinagem a graça do nosso Deus. É tudo fácil, não é preciso nenhum sacrifício. Querem vidas de devassidão, insubmissão, insubordinação. Desvirtualizam a graça da dádiva da fé do nosso Deus, que é a salvação. Não é preciso grandes sacrifícios. Procuram dizer dessa forma. E assim também negam o único e soberano Jesus Cristo. Estes são aqueles que têm o espírito anticristo, que negam a eficácia da sua morte e ressurreição, da salvação pela fé na sua pessoa e obra, fazendo com que a obra da fé, afinal, seja um caminho simples, fácil, sem necessidade de qualquer tipo de sacrifício ou empenho. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas também nós fomos avisados, amados irmãos. Avisos que foram-nos dados, nós estamos prevenidos. Foi o próprio Senhor Jesus que nos avisou que haveria a multiplicação do pecado. Estamos a assistir à grande multiplicação do pecado. E esta multiplicação do pecado traz um grande problema, o esfriamento do amor. E, amados irmãos, sabem que com o esfriamento do amor esfria a fé. Porque, como está escrito, agora persistem estas três coisas: o amor, a fé e a esperança, mas a maior delas é o amor. Sem amor, não há fé, amados irmãos. Mas diz a palavra do Senhor que aquele que perseverar, que lutar até ao fim, será salvo. Também fomos avisados para a extinção da fé. O próprio Senhor Jesus disse em Lucas 18, quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? É uma boa consideração que temos de fazer, uma boa reflexão. Mas quais são as causas desta extinção da fé? Um dos sinais, amados irmãos, é falar-se mais do que ter atitudes de fé. Proclama-se que tem fé, mas vive a fé? Falar não chega. É preciso ter ação. Outro dos assuntos outro dos sinais, é a alienação de escutar a palavra de Deus. Está escrito que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E se eu não ouvir, e se eu não ler, estou-me a alienar. E se eu não me alimento, não encontro motivos para a força da fé. Outro sinal é negligenciar a vida pela fé. Viver pelo visível, olhar para as imagens. Não consigo falar de Deus sem pôr uma imagem. Não consigo falar de Jesus sem pôr uma imagem.
quando está escrito que nós não vivemos por aquilo que se vê, mas por aquilo que não se vê. Isto é a vida da fé. Porque andamos por fé, como disse Paulo, andamos por fé e não por vista. Amados irmãos, porque confiamos que preferimos estar ausentes no corpo e estar presentes juntos pela fé ao Conclusão. Portanto, é no nosso Senhor Jesus, o Cristo, que temos a nossa salvação comum. E por ela, todos nos devemos empenhar e aplicar. Devemos nos exortar, estimular-nos uns aos outros, à comunhão, para viver em plena e total unidade na graça e no amor de Deus, em Cristo Jesus. Não se esqueçam que foi Jesus que na sua oração ao Pai pedia para que eles sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Esta é a perfeita unidade. Também cumprir a lei de Cristo, como está escrito aos Gálatas. Vai as cargas uns dos outros. Isto é, os que são fortes apoiam os que estão fracos. Os que têm fé cuidam dos que têm pouca fé. E todos cuidam das necessidades uns dos outros. Como soldados no campo de batalha, temos de ser firmes, determinados. Não temos que ter medo. Porque as grandes batalhas que travamos, amados irmãos, não são nossas. São batalhas do Senhor. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos guia. É Ele quem nos dirige. Pois foi Ele que nos chamou para sermos santos. Aleluia. Avancemos sem receios, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e seremos vencedores. Seja na pista, seja no campo de batalha, batalhemos por esta salvação que uma vez por todas foi dada aos santos. Que o Senhor ricamente ponha este espírito nos nossos corações. Amém.